Vamos dar início agora a mais um conteúdo de relações de consumo sobre o tema de contratos na relação de consumo. Como já falado em sala de aula, mesmo todas as relações feitas em um mercado de consumo entre consumidor e fornecedor, elas são relacionadas a contratos, podendo ser escritos ou verbais, mas tem valor na relação de consumo pelo fato de todos os princípios constitucionais que nós já estudamos. Nós temos a base do que o CDC nos traz, nós temos a base dos direitos dos consumidores. E nós sabemos, já estudamos quais são os princípios da relação de consumo, embasado no princípio da vulnerabilidade, embasados no princípio da confiança, embasados na questão da interpretação mais favorável ao consumidor. Em relação a isso que nós já temos como base, veio aí a efetivação do contrato na relação de consumo. Em meio a isso, foi-se utilizada a teoria contratual contemporânea. O que quis dizer essa teoria? O que quer dizer essa teoria, né? Ela traz regras gerais e abstratas, baseadas em princípios que prezam pela segurança do negócio celebrado a partir da tutela da confiança. Ou seja, só podemos dizer que ocorreu uma relação contratual quando presente todos os objetos da relação de consumo e, principalmente, que todos os princípios tenham sido respeitados, como o princípio da vulnerabilidade, como o princípio da informação, como o princípio da equidade, tendo baseado que os princípios foram respeitados, os direitos do consumidor quanto do fornecedor estão sendo prevalecidos, né? Estamos tratando de equidade, ou seja, igualdade na relação contratual. Aí sim nós poderemos encerrar e dar início a uma relação contratual de consumo. Caso esses princípios, essas observações, elas não sejam preservadas, o que é que acontece? Nós poderemos pedir uma revisão contratual, como também poderemos pedir a anulação do contrato, o encerramento do contrato por desrespeito de alguma das partes, por não cumprimento de uma das partes da relação contratual, ou por constituir um contrato que foi em contra o que foi prestado, estabelecido e concordado com o seu cliente. As normas infraconstitucionais só podem ser elaboradas e interpretadas se de acordo com as normas constitucionais, que são nossos princípios. A validade é condicionada à justiça do pacto, examinando-se não só o que está escrito, mas também o processo de formação do consentimento, tendo em vista a finalidade do contrato. Então, pessoal, como eu disse, vamos prestar atenção no que foi acordado entre as partes. Vamos descrevê-las em um contrato manual, não é isso? Muitas vezes são contratos manuais. Vamos descrevê-lo, mas não estando condicionado somente ao que está escrito, mas também na interpretação, onde em um contrato nós não podemos encontrar cláusulas ambíguas, letras minúsculas e palavras de difícil entendimento, onde para um consumidor que nós estamos baseando na sua vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, informacional, então nós vamos deduzir que aquele cliente não possui toda a capacidade informacional ou conhecimento adequado para a interpretação de determinadas normas, de palavras, de conceitos, de cláusulas. Então, quando nós formos elaborar esse contrato, tudo tem que ser informado, de acordo com o princípio da informação. E também em relação a como será cumprido esse contrato de consumo. Em relação à onerosidade, o consumidor está comprando aquilo que deseja, pagando justamente o valor correto daquele produto. Quais são as formas de pagamento ofertadas a esse consumidor? Se dividido em grandes parcelas, o que é juros, o que é valor nominal, o que é que o consumidor vai pagar, quanto o consumidor vai pagar, qual vai ser o valor pago no final dessa relação de consumo. Então, tudo isso tem que ser explícito, informado para esse consumidor.
A teoria contratual deve compor adequadamente os princípios constitucionais, não como meros acessórios, mas como valores que definem a classificação das diversas espécies de contrato. Nós temos como base, pessoal, alguns princípios pilares do Código Civil, não é? Que também nos arrastam aí para várias esferas do nosso direito. Tendo como base a eticidade, solidariedade e equidade do Código Civil, nós vamos embasar os princípios sociais do contrato nos princípios da probidade e boa-fé objetiva, princípio da função social do contrato e princípio da equivalência material do contrato. Vamos ver agora a interpretação, o significado, onde nós iremos encontrar cada um destes princípios. O princípio da boa-fé objetiva, como já estudamos em várias outras disciplinas, toda relação entre duas pessoas, ela deve ser embasada na boa-fé objetiva. Para nós, da relação de consumo, não é? Porque a objetividade, vamos lembrar da responsabilidade civil, onde independe de comprovação de erro do consumidor, tendo esta responsabilidade do fornecedor. Então, embasado na boa-fé do consumidor para com o fornecedor, nós temos que vamos deduzir que ambos estão trabalhando de forma igualitária e tendo bons objetivos para que aquele contrato seja cumprido, de prestação de serviço ou de venda de produto. Nós temos lá no artigo 48 do CDC, onde ele diz o seguinte: as declarações de vontade constantes de escrito particulares, recibos e pré-contratos relativos a relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Então, pessoal, o que é que fica evidenciado para nós em relação ao princípio da boa-fé objetiva na relação de consumo? Que a sua função ela é integrativa, ou seja, a boa-fé ela tem que constar na relação contratual, na relação de consumo, porque significa dizer que ambas as partes estão aptas, estão de boa vontade, estão querendo realizar aquele consumo, não está ocorrendo nenhum vício, não está ocorrendo nenhuma maldade, nenhuma das partes, tentativa de enriquecimento ilícito. Então, significa dizer que ambas as partes estão de acordo no que está sendo contratado e de boa fé irão realizá-lo. Fica evidenciada a função de integração da boa-fé objetiva em todas as fases contratuais, fase pré-contratual, fase contratual e fase pós-contratual. Como já mencionado anteriormente, o fornecedor ele fica responsável pelo aquele produto a partir daquela pesquisa que o consumidor ele necessita de um objeto. Então, ele começa a pesquisar valores, qualidades, vendas, formas de pagamento, exibição do produto, utilização do produto. E com essa pesquisa que ele vai realizando, ele também vai solicitando orçamentos. Então, esses orçamentos, eles também possuem prazos de validade. E já começa aí um exemplo da responsabilidade pré-contratual de um fornecedor. Por quê? Tendo ele ofertado um orçamento para determinado consumidor, ele tem de, no mínimo, de acordo com o CDC, o prazo de 10 dias para a validade daquele orçamento. Então, eu peguei o orçamento hoje, na minha fase pré-contratual de pesquisa, entrei no estabelecimento e solicitei um orçamento de um produto que eu necessito. Então, eu saio dali sabendo que aquele produto existe aquele prazo, ou é daquele valor. Então, eu vou me organizar para realizar a sua compra. Então, eu tenho, pelo Código de Defesa do Consumidor, 10 dias. Podendo esse prazo ser prorrogado ou ser alterado, ser estipulado outro mais prolongado, devido ao acordo entre as partes. Entendeu? Se foi expresso um prazo para aquele orçamento, fica o prazo que foi expresso entre as partes. Mas caso não se expresse o prazo de orçamento, o nosso CDC nos traz de no mínimo 10 dias para realizar a efetivação daquele produto, da compra daquele produto. Caso o consumidor não compre o produto, passe dos 10 dias, 15, 20, 30 dias e retorne naquele estabelecimento de consumo, o fornecedor já não terá mais nenhuma obrigação em relação àqueles valores ofertados, que o produto pode mudar, uma qualidade ou até mesmo a oferta de preço
no mercado. Então, o consumidor ele também tem que saber, mediante as informações adequadas e adquiridas, o prazo de validade até de um orçamento. A fase contratual, né, que é a fase de finalização, onde eu finalizo a compra do meu produto ou a compra da prestação de serviço, onde ambas as partes terão obrigações, a do consumidor de pagar o valor correspondente acertado e ao fornecedor de oferecer o produto ou serviço adequadamente, resguardando a saúde e segurança do seu consumidor. E a fase pós-contratual, que é depois de finalizar essa prestação de serviço ou compra desse produto, nós ainda temos aí algumas garantias, que são algumas ofertadas, outras que já vêm diretamente no produto que nós adquirimos, e também a questão da prestação de serviço, a instalação, uma vistoria no produto, um defeito que apareceu, defeito oculto, vício oculto. Então, essas prestações de serviços que o fornecedor está vinculado numa relação contratual de forma objetiva, mediante o princípio da boa-fé. Artigo 422 do Código Civil. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Então, nós do Código de Defesa do Consumidor também estamos vinculados a outros princípios constitucionais, a outras disciplinas constitucionais. E uma dessas, que o Código de Defesa do Consumidor é vinculado ao Código Civil. E como consta no Código Civil, no artigo 422, todas as relações contratuais devem existir o princípio da probidade e boa-fé. Artigo 51 do CDC. O artigo 51, pessoal, ele vem nos expor as possibilidades que nós podemos anular, que nós podemos solicitar a decretação de que as cláusulas venham a ser nulas. Vamos ver como isso acontece. Artigo 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 4º, estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatível com a boa-fé ou a equidade. Então, tendo base ao princípio da boa-fé objetiva no contrato de relação de consumo, nós temos aí a base legal no nosso Código Civil e no nosso Código de Defesa do Consumidor, onde caso os princípios constitucionais não venham a ser abordados, as garantias não venham a ser expostas ou oferecidas ao consumidor, e mediante o princípio da boa-fé, no seu artigo 51, nós poderemos solicitar a nulidade daquele contrato, caso, de acordo com o inciso 4º, venha aí considerações inadequadas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem. Então, tudo tem que ser observado. Equivalência material do contrato. A equidade ou equivalência, que significa igualdade, remete a uma solução justa para o caso concreto. Igualdade substancial, tratando igualmente os iguais, que é uma comparação, e desigualmente os desiguais, crianças, idosos e deficientes. Sabemos que uma relação contratual para esses três aspectos, esses três sujeitos, crianças, idosos e deficientes, nós temos que ter uma peculiaridade, um cuidado diferenciado, justamente porque são muitas vezes pessoas, como crianças, pessoas incapazes de produzir uma relação contratual, os deficientes muitas vezes, e os idosos, mediante a probabilidade de vida, mediante as suas condições econômicas, que todas devem ser resguardadas em uma relação contratual. Então, o princípio da equidade ou equivalência material do contrato, ele fala sobre a igualdade das partes, onde nós devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Cada sujeito com a sua peculiaridade. Um contrato que serve para uma pessoa, muitas vezes não serve para outra. Nós temos aí vários exemplos de contratos já feitos,
contratos de aluguel de casa, contratos de prestações de serviços, onde nós vimos que sempre vai estar existindo a necessidade de uma complementação. Por exemplo, os contratos de um aluguel de casa, muitas vezes a casa tem uma peculiaridade diferenciada, possui uma diferença, o local, enfim, as necessidades que aquela casa exige, os cuidados que aquela casa exige, os reparos, que devem ser feitos entre acordos, né, conversas, diálogos entre o proprietário e o locatário e o locador. Então, pessoal, são peculiaridades que necessitam ser escritas. Lembrando que um contrato ele é bilateral, formado por dois sujeitos, o fornecedor e o consumidor. O contrato ele não é unilateral na relação de consumo. O contrato de uma relação de consumo ele é bilateral. Teremos exceções? Sim, teremos, estudaremos já já. Mas a regra geral de um contrato na relação de consumo é contrato de forma bilateral, ou seja, ambas as partes devem estar cientes das cláusulas que as próprias estão elaborando e as suas condições de uso e de execução. Então, quando se tratar de uma forma inquisitiva e impositiva, no qual o fornecedor está querendo está coagindo, está tratando de outros artifícios, de outros para que possa encerrar ou elaborar um contrato na relação de consumo, desde a elaboração desse contrato, nós já podemos pedir a nulidade do mesmo, ou do contrato total ou de algumas cláusulas contratuais. O CDC aplica-se aos contratos mantidos com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, em face do que dispõe o artigo 3º, parágrafo 2º. Em face dos dispositivos contidos no artigo 6 e 51 do CDC, as cláusulas contratuais não podem se constituir como prestações desproporcionais que estabeleçam obrigações iníquas, de modo a se tomarem excessivamente onerosas ao devedor. A violação ao princípio da equidade contratual impõe a nulidade da cláusula. O pessoal está falando de cláusula e não de contrato. Ou seja, daquela cláusula que está obrigando o consumidor a pagar mais do que foi contratado e do que as condições econômicas lhe permitem. A capitalização mensal é vedada pela falta de previsão legal para a espécie contratual em referência. Apelação desprovida. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo de jurisprudência, onde a pessoa solicita uma igualdade nas parcelas. Por quê? Foi fechado um contrato na relação de consumo com valor certo. Só que as cláusulas, as parcelas dessa prestação de serviço vêm aumentando excessivamente e não está de acordo com o que foi acordado na elaboração do contrato. Então, o que foi concedido aqui? A violação ao princípio da equidade contratual, porque o devedor está pagando, no caso o consumidor está pagando a mais do que ele pode e a mais do que foi acordado entre as partes, está ocorrendo uma onerosidade excessiva de forma ilícita pelo fornecedor. Então está aí decretada a nulidade da cláusula mediante as justificativas. Nós temos aí o artigo 51 novamente, inciso 4º, no qual eles nos devem preservar o princípio da boa-fé e da equidade. Terceiro, função social do contrato. Professor, o que é a função social do contrato? Antigamente nós realizávamos contratos, realizávamos compras, realizávamos construções sem a necessidade de um aval, não é nem um aval, de uma comunicação à sociedade. Que sociedade? Aos vizinhos. Por exemplo, na construção de um prédio, na reforma de uma casa, nós temos que comunicar, nós comunicamos aos nossos vizinhos lá atrás, de forma amigável, essa reforma, essa construção. De maneira que nós, como consumidores e fornecedores, não devemos prejudicar aquelas pessoas que terão um impacto também nessas reformas. Por exemplo, essas construtoras de casa que vão aí demolir casas no centro de uma cidade, um determinado comércio. Então, quando eles forem realizar essa elaboração de contrato de prestação de serviço com determinada empreiteira,
a empreiteira ela tem que garantir para o consumidor que a função social ela será preservada, ou seja, os direitos das pessoas devem ser preservados, que naquele contrato não existe somente uma obrigação entre fornecedor e consumidor, mas existe também uma participação da sociedade para que essas pessoas que venham ser influenciadas, venham ser atingidas com essas construções, essas reformas, não venham a ser prejudicadas. Então, existe a necessidade do cuidado na harmonização social, no qual eu não vou poder realizar um contrato de empreiteira com determinada construtora para demolir uma parte ambiental da minha cidade que não pode ser demolida. Então, eu tenho que ter uma preservação da natureza, que aí as leis de direito ambiental nos exigem. Então, eu não posso ir em contra, porque eu irei me beneficiar com o que eu desejo realizar, mas irei prejudicar a sociedade. Artigo 421 do Código Civil. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, o Código Civil vem nos dizer que nós temos liberdade na contratação, mas nós temos que ter algumas observações, que é a função social do contrato, que o meu contrato de prestação de serviço, a questão de algum tipo de produto, não venha a prejudicar terceiros. Atribuir ao contrato uma função social visa sujeitar à circulação de riquezas uma destinação útil, de sorte que contribua para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. O princípio da função social do contrato deve-se interpretar e visualizar o contrato de acordo com o meio que o cerca. Então, as minhas necessidades, os meus anseios, eu terei que adaptá-los de forma coerente, de forma amigável e que não venha a me prejudicar de maneira alguma aquelas pessoas que me cercam. Ensina Teresa Negreiros que partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida como um princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não deve ser concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que são por ele próprio afetadas. Então, pessoal, o que é que ela quis dizer? Que a relação contratual não está limitada somente ao consumidor e fornecedor, mas sim estendida a uma sociedade. Não que nós venhamos a chamar terceiros a participar da elaboração do nosso contrato. Não, a única coisa que nós devemos fazer é garantir os direitos e deveres e a segurança dos demais. Artigo 46 do CDC. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem regidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Pessoal, isso aqui é a interpretação do contrato. Estou elaborando o contrato, necessito das cláusulas da função social deste contrato. Tanto o construtor ou empresa que estou contratando deverá me explicar sobre esse princípio da função social do contrato e garantir que eles estão resguardados, como também me explicar toda a sua elaboração, para que não dificulte a minha compreensão e veja perceptivelmente que aquilo está sendo cumprido. São consideradas como não vinculantes as cláusulas desconhecidas ou que o consumidor não teve a oportunidade de conhecer, havendo a chamada violação do dever de oportunizar. Essa violação ocorre quando os contratos são encerrados sem que sejam lidos, que muitas vezes isso acontece, a gente só assina, sejam lidos. Existem cláusulas que eu desconheço e que caso eu venha a cumprir ou a descumprir alguma cláusula contratual mediante o pagamento, atraso de pagamentos, eu vou ter um juro absurdo, então vou ter a cessação daquela prestação de serviços, ou então se até mesmo meu fornecedor atrasar na entrega de uma prestação de serviço, na entrega de uma obra, as cláusulas contratuais do meu contrato não estão averiguando ou resguardando os direitos do consumidor para uma execução. Então, é isso que nós temos que ter cuidado, ler os contratos antes de assiná-los.
A origem da previsão está na vedação da chamada condição puramente potestativa, aquela que representa a vontade ou puro arbítrio de apenas uma das partes, que é justamente isso. Um está condicionando o outro a aceitar seu determinado contrato ou a determinada prestação de serviço sem que possa contestá-la ou modificá-la de acordo com as suas necessidades. Que o que não pode acontecer, porque o contrato na relação de consumo ele é bilateral, realizado entre ambas as partes. Aqui é uma jurisprudência, depois vocês podem dar uma lidazinha falando sobre a função social do contrato. Não vincula o consumidor às cláusulas incompreensíveis ou inelegíveis, geralmente diante de um sério problema de redação, que visa enganar o consumidor. Bom, pessoal, então aqui está dizendo que não ocorre a vinculação. Então, se eu não consigo interpretar, se não está legível para mim, significa dizer para o consumidor que eu não estou vinculado àquela cláusula. Eu não tenho obrigações com esta. A não vinculação decorre de um dolo contratual praticado pelo fornecedor ou prestador, via de regra com o claro intuito de induzir o consumidor a erro e obter o enriquecimento sem cláusula, sem causa, que é justamente o que eu mencionei para vocês, cláusulas ambíguas, cláusulas de difícil interpretação, incompreensíveis, letras minúsculas, que tentam induzir o consumidor a erro e levar o fornecedor ao prestador ao enriquecimento ilícito. Em relação a isso, nós temos o artigo 47 do CDC, onde ele diz: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Então, não estão vinculadas, o consumidor não tem conhecimento, o consumidor não consegue essa interpretação, e mesmo que venha a serem obrigados a cumprir determinadas cláusulas, essas cláusulas serão interpretadas da maneira mais favorável a estes. Ou seja, eu vou cumpri-la sim, mas da maneira que convier a melhor interpretação ao consumidor, para que esse não venha a ser prejudicado, principalmente economicamente. Bom, pessoal, como eu acabei de mencionar para vocês, um contrato de prestação de serviços, um contrato de compra de produto na relação de consumo, ele é bilateral, ou seja, realizado por duas partes, consumidor e o fornecedor, não podendo ser uma forma impositiva somente pelo fornecedor. Mas como toda regra há sua exceção, os contratos de adesão estão nessa exceção à regra, ou seja, são contratos que são realizados unilateralmente, onde somente uma das partes pode elaborá-lo e o consumidor só irá aderi-lo mediante a sua necessidade, sem poder ter condições ou oportunidade de questionar suas cláusulas ou modificá-las. Por quê, professora? O contrato de adesão, pessoal, são aqueles contratos que já estão prontos e eles estão ligados a serviços de necessidade, ou seja, um serviço de energia. Todos nós necessitamos do uso e do consumo de energia para sobreviver. Isso tornou-se um consumo essencial e necessário à saúde. Quando nós vamos aderir ou solicitar uma ligação de energia, nós assinamos um contrato. E esses contratos, eles são contratos de adesão, onde nós não podemos questionar, nós não podemos modificar suas cláusulas, ou seja, nós não construímos juntos com aquela fornecedora de serviço as cláusulas contratuais, ou seja, o contrato não é bilateral, é unilateral. Eu necessito da prestação de serviço de energia. Então, eu vou a determinada empresa e solicito e vou aderi-lo, sem poder questioná-lo. O que é que aconteceu mediante o contrato de adesão? Como nós temos a vulnerabilidade na relação de consumo, o consumidor sentindo-se vulnerável a essas cláusulas que não eram elaboradas por ambos, o Estado interveio mediante a tantas reclamações e disse que, mesmo em contratos de adesão, as interpretações das cláusulas serão as mais favoráveis ao consumidor. Com isso, o consumidor teve aí resguardado os seus direitos, mediante uma atitude aí que o Estado teve para resguardá-los. O que é que diz o nosso artigo 54 do CDC? Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. É justamente isso o contrato de adesão, é o seu significado. A iludida imposição das condições de negócio jurídico por meio de um contrato de adesão não chega ao ponto de configurar vício de consentimento por coação. Por quê? Porque é uma exceção à regra. A adesão só existe em um município, ou então até mesmo em um estado, uma única prestadora de serviços de energia. Então, nós estamos condicionados ao seu contrato para ter a sua utilização, mas não vai configurar, nesses casos, coação, onde nós não poderemos pedir uma anulação contratual ou então uma nulidade de cláusulas. Nós vamos ali interpretá-los da forma mais favorável ao consumidor. O Estado nos negócios jurídicos passou a instituir medidas compensadoras em vista da proteção do aderente hipossuficiente, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia substancial e da dignidade da pessoa humana. Para preservar, como eu acabei de mencionar para vocês, para preservar os direitos do consumidor, a sua vulnerabilidade, não é? O Estado interveio nesses contratos de adesão e disse: quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Com essa imposição, com essa interpretação e com essa ajuda do Estado, né, que nós vimos lá nos princípios, o Estado tem o dever de interferir na relação contratual para melhor favorecer o consumidor, né, para resguardar os direitos do consumidor. Então, veio assim a ajudar aos consumidores a uma reclamação, até mesmo a processos indenizatórios de uma falta de prestação de serviço, ou seja, aquelas pessoas que pagam mensalmente por um serviço de água e luz e sua água é cortada sem antes ocorrer uma comunicação, da mesma forma de energia, tendo essas contas pagas. Então, facilitou o processo indenizatório, o processo de restituição, enfim. Artigo 424 do Código Civil. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante de natureza do negócio. Ou seja, pessoal, quando uma prestação de serviço mediante o contrato de adesão for ser extinta por parte do fornecedor, por parte do aderente, tem que ocorrer uma comunicação para que aquela prestação seja encerrada e que nenhuma das partes venha a ser prejudicada. Por exemplo, o consumo de energia. Eu não estou mais em uma casa, mas não comuniquei à fornecedora de serviço de energia ou de água, e todo mês vem chegando o consumo e eu não sei de onde ele veio, já que a energia está parada. Então, por que eu não comuniquei a essa fornecedora, retirei meu nome das contas, não é? Comuniquei a suspensão temporária da prestação de serviços. Então, ou até mesmo quando, mediante a necessidade de uma vistoria, ou então a necessidade de uma restituição de postes, quando isso vem a acontecer, a empresa fornecedora ela deve informar com antecedência que por um determinado período de tempo será suspensa o fornecimento de energia, para que essas pessoas venham a se resguardar. Então, pessoal, é isso. Ambas devem haver essa comunicação. Nesse sentido, o enunciado da súmula do STJ 302 diz o seguinte: é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo à internação hospitalar do segurado. Pessoal, as pessoas já pagam o plano de saúde para ter uma segurança na necessidade em relação a um acaso nessas prestações, né? A necessidade de utilizar esses planos de saúde, né? Questão de resguardar a saúde do consumidor. Então, muitas vezes nós vemos nos contratos de determinadas prestadoras de serviço de plano de saúde que limitem 3 dias a internação do seu consumidor, do seu aderente. Então, pessoal, é totalmente abusivo. Graças a Deus o STJ já se manifestou em relação a isso. O tempo que o consumidor passar internado mediante a utilização do seu plano de saúde e a necessidade comprovada, ele não terá esse limite mínimo de tempo. Pessoal, quando nós iremos solicitar uma revisão contratual?
Exposto pelo professor Álvaro Vilaça Azevedo em suas palestras, o contrato não pode gerar uma situação de massacre de uma parte sobre a outra, sendo essa uma boa concepção a respeito da função social. Em outras palavras, um contrato que acarreta onerosidade excessiva a uma das partes, especialmente tida como vulnerável, não está cumprindo seu papel sociológico, necessitando de revisão pelo órgão judicante. Então, pessoal, quando a cláusula estiver sendo ambígua, quando a prestação do serviço, mediante a onerosidade, estiver aumentando de forma irregular com o tempo, com os meses, ou então a pessoa não estiver cumprindo com a sua parte na relação contratual, eu posso solicitar aí a sua revisão. A teoria da eficácia interna da função social do contrato que veda a onerosidade excessiva e o enriquecimento sem causa. Então, o fornecedor, ele não poderá ter uma onerosidade excessiva. O produto, ele tem um valor. Então, a base de cálculo deve ser calculada mediante aquele produto que o consumidor necessita. O artigo 6º, são direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então, é um direito que deve ser resguardado aí na relação de consumo. A revisão contratual tratada pelo Código de Defesa do Consumidor é facilitada justamente por não exigir o fator imprevisibilidade, bastando que o desequilíbrio negocial ou a onerosidade excessiva decorra de um fato superveniente, ou seja, um fato novo, não existente, quando da contratação original. Então, pessoal, surgindo um fato novo, um fato imprevisível, que não teve como ser constatado no ato da contratação ou da elaboração do contrato de prestação de serviço ou do produto, eles poderão ser revisados mediante esse fator de não necessitar a exigência que já deveria ter sido prevista anteriormente. Não é? O fator imprevisibilidade. Surgiu algum caso fortuito de força maior que veio ocorrer a necessidade de uma cláusula, da modificação de uma cláusula da prestação de serviço, poderá se pedir a sua revisão. Bom, pessoal, nós também temos no CDC o direito de arrependimento nos contratos de consumo, que muitas vezes eles são confundidos com a responsabilidade civil no CDC. O que é que ocorre? Vimos que responsabilidade civil diz respeito a vício e fato de produto, não é isso? Onde nós poderemos pedir a substituição, devolução, abatimento no preço, restituição do valor. No caso do arrependimento de consumo, do direito de arrependimento nos contratos de consumo, exige uma condição para que esse arrependimento seja feito. Então, vamos ler aqui o artigo 49, que ele explica exatamente o que deve acontecer. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Pessoal, como nós sabemos, o nosso Código Civil, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é antigo. Então, nós já temos aí várias modernidades de tipo de compra de produtos ou de compra de solicitação de serviço, prestação de serviço, que é pelo meio digital. Na época da sua elaboração, não existiam esses meios digitais, tendo somente aquelas compras por telefone, aquelas vendas por telefone de produtos, diz que tal, compre isso, fornecimento e tal, contas telefônicas, linhas telefônicas, ou a domicílio, que é aquela compra porta a porta, não é isso? Os crediários, que geralmente existem ainda. Então, pessoal, qual é a condição de arrependimento do contrato? Que a compra seja feita fora do estabelecimento de consumo, ou seja, eu compro na internet, compro num crediarista que passa na minha porta, compro pelo telefone. Então, eu posso me arrepender dessa compra? Posso. Qual o prazo do arrependimento da compra? 7 dias. A contar de quê, professora? A contar a partir do recebimento do produto na sua casa, quando o carteiro ou a prestadora de serviços vier lhe entregar o produto, você já devolve no ato, se você já tivesse arrependido do fato. Você já pode devolvê-lo.
7 dias você começa a contar a partir do momento que você confirma que recebeu o produto em casa. Então, já passa a correr aí 7 dias. Passou dos 7 dias, eu posso me arrepender ainda, professora, devolver o produto? Não, não pode. O prazo é pura e simplesmente 7 dias. Ou posso me arrepender do produto ainda na fase do contrato. Ontem à noite fui impulsiva e fiz uma compra via internet. Mas hoje de manhã já vi que as minhas condições econômicas não me permitem ter aquele produto e eu estou arrependida e quero cancelar. Posso, professora? Pode. Você pode cancelar a compra do produto a partir da sua efetivação, ou seja, eu tenho 7 dias a partir da finalização do meu produto. Comprei via internet, encerrei hoje. Hoje é dia 20, por exemplo. Então, eu tenho até o dia 27 para me arrepender da minha prestação, a partir do momento da prestação contratual. Se eu não me arrepender nesse período, eu ainda estou na esperança de ter aquele produto. Então, assim que chegar na minha residência, eu ainda terei o prazo começa novamente, eu terei como contar 7 dias. Ah, não, quero mais não era o que eu esperava. Então, posso devolvê-lo a partir do momento que eu recebi. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores efetualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Ah, professora, me arrependi. Eu vou pagar a multa? Eu vou ter que ser submetida? Eu não vou receber o que eu já fui pago? De jeito algum. Não existe multa para arrependimento do produto. O fornecedor não pode lhe condicionar a multa para se arrepender e devolver o produto, e o dinheiro ele deve ser restituído monetariamente atualizado. Bom, professora, e quem é que arca com a devolução do produto? O próprio fornecedor. Você devolve o produto pelos correios ou pela própria empresa que ele encaminha, e esse deverá ser arcado pelo fornecedor. Considera-se um direito potestativo colocado à disposição do consumidor, contrapondo-se a um estado de sujeição existente contra o fornecedor ou prestador. Como se trata do exercício de um direito legítimo, não há necessidade de qualquer justificativa, não surgindo da sua atuação regular qualquer direito de indenização por perdas e danos a favor da outra parte. Então, pessoal, quem deseja se arrepender para produtos comprados fora do estabelecimento de consumo não necessita haver uma justificativa formal. É a sua vontade pessoal que irá se prevalecer. Como decorrência lógica de tais contestações, não se pode falar também em incidência de multa pelo exercício, o que contraria a própria concepção do sistema de proteção ao consumidor, que eu acabei de falar para vocês. Nas situações em que o produto ou serviço é adquirido no estabelecimento, não há o direito de arrependimento. A obrigação de troca de produtos quando presentes vícios no produto ou do serviço. É justamente isso que o pessoal confunde. Então, pessoal, devolução de produto, restituição do valor, pode ser feito no direito do arrependimento, somente quando os produtos são comprados fora do estabelecimento de consumo, e esses por prazo de 7 dias. Aqui é uma jurisprudência mencionando sobre o arrependimento. Como eu mencionei para vocês, o nosso Código de Defesa do Consumidor é de 1990, necessitando formular-se e adaptar-se às condições atuais. Então, nós tivemos um projeto de lei de 281 de 2012, onde atualiza o nosso artigo 49 para que as suas interpretações sejam feitas de acordo com as condições atuais, podendo o telefone também ser interpretado de forma digital, as compras de meios digitais. Então, a mesma facilidade que uma empresa, por meio digital, facilitou a sua compra do produto, ela também deverá fornecer facilidades para essa devolução. Então, eu fui no site, eu comprei pelo site, então vou retornar ao site, procurar um bate-papo, um 0800 para retorno, tentar um contato com essa empresa para a devolução do produto. Não podendo essa empresa tentar dificultar esse contato. Tivemos também o decreto 7.962 de 2013,
aquele regulamento CDC em relação a essa compra também por meios eletrônicos. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso segundo conteúdo da segunda unidade. Espero que vocês tenham entendido. Ele é curtinho, mas ele possui bastantes observações e artigos quando vocês forem para o Código de Defesa do Consumidor e para o CDC. Então, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Boa aula e bons estudos!